você pode abrir sua Bíblia comigo na carta aos Romanos. Carta aos Romanos é o texto do Novo Testamento talvez mais importante. Nós teríamos enorme dificuldade de explicar o nosso cristianismo sem esse texto. Dele dependem alguns conceitos fundamentais. Eu gosto de dizer que nós somos mais paulinos do que cristãos nesse aspecto. Porque Jesus, ele fundou com seu testemunho um projeto de vida, mas foram os apóstolos que decodificaram, foram os apóstolos que desfiaram, a ideia, que organizaram o pensamento, que nos ajudaram a entender melhor os desdobramentos na vida. E Paulo é, sem dúvida nenhuma, o grande pensador da fé cristã. Nós temos, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 provavelmente são de autoria de Paulo, do apóstolo Paulo. E a carta aos Romanos é um texto tão grave, tão importante, e nas minhas pesquisas de seminário, já faz um bocado de tempo que eu fiz seminário, mas nas minhas pesquisas de seminário, eu me deparei com a informação de que era um texto usado em cursos de retórica, em alguns centros universitários, como um documento, um exemplo da retórica nos dias antigos, porque é um texto que tem uma argumentação brilhante, cheia de metáforas geniais, e uma exposição densa, do Evangelho como Paulo acreditava. E eu queria, desse texto gigante que é a carta aos Romanos, meditar com você, talvez no capítulo que é a espinha dorsal da carta, que é o capítulo 8. Eu me atrevo a dizer que é o capítulo, pedaço da carta aos Romanos mais decisivo, no pensamento de Paulo. Tem figuras lindíssimas. Eu não vou meditar em todo o capítulo, nem vou fazer uma exposição sistemática do texto. Eu quero conversar sobre oração, porque no meio do discurso de Paulo, eu identifico um núcleo quente, uma essência, um conteúdo que é caloroso, que é afetivo, que é menos conceitual e mais sentimental, que é menos doutrinário e mais existencial. No núcleo do discurso de Paulo há um convite para orar. Orar como a gente entende orar: rezar, fazer uma prece, uma súplica, fazer um clamor. Essa dinâmica da vida do crente, que talvez seja a dinâmica mais exuberante da fé, porque ela pressupõe pela fé uma presença que não se vê, mas a qual se dirige, para a qual se volta e se confia a ela o coração. A oração que é esse exercício nervoso da fé. Quando eu falo nervoso, eu quero dizer que é afetivo, é intenso. Não há fé sem oração. Não há. Quem crê, ora. E aí, claro que ora de muitas maneiras. Eu ainda não li o texto, mas vou me deter nele daqui a pouco. A gente ora, como nesse culto, de tantas formas, com músicas, orando uns pelos outros. Às vezes você quieto aí, sente a necessidade de se calar, de aquietar o seu coração e de ouvir. A gente ora meditando na palavra de Deus, a gente ora chorando. Os salmistas oram às vezes praguejando. 75% dos salmos, informa Philip Yancey, jornalista e escritor Philip Yancey, 75% dos salmos são orações chamadas imprecatórias, que é oração de praguejamento, de queixa, de revolta, rogando a destruição dos inimigos, rogando que os inimigos sejam envergonhados, reclamando com Deus. Então você ora inquieto, você ora de tantas maneiras, mas sempre que você se volta para o divino, em busca de uma resposta que
que não é conceitual, mas é uma resposta do afeto, uma resposta existencial. A minha meditação hoje, ela foi usinada numa conversa boa que eu tive recentemente, muito sugestiva, com o Fábio. A gente conversou essa semana e essa questão ficou no meu coração e eu queria expandir a conversa e abençoar o coração de todos vocês. Capítulo 8 da Carta aos Romanos, você pode acompanhar comigo a leitura. Eu faço a leitura no texto traduzido recentemente por Frederico Lourenço, um texto belíssimo, diz assim a palavra do Senhor: agora não há, portanto, condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do erro e da morte. Eu deixei vazar aqui uma anotação que eu fiz no texto, que está aí entre parênteses, mas não faz parte do texto, viu? Transgressão da lei e assim por diante. Agora a gente faz um salto, nós lemos o versículo 1 e 2, lemos agora o versículo 14. Os que são levados por um Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu quero lembrar a vocês que a palavra grega aqui é pneuma, é sopro. Quando o texto fala Espírito, literalmente está falando o sopro de Deus, o vento de Deus. Os que são movidos pelo vento de Deus, pelo ânimo de Deus, pelo sopro de Deus, esses são filhos de Deus. Versículo 15: não recebeste um espírito de escravidão para temerdes de novo, mas recebestes um espírito de adoção enquanto filhos, no qual gritamos, Abá, ó Pai, que é papai em hebraico e em aramaico, né? É essa palavra infantil, né? Com sílabas bem rudes, bem simples, papai, que o bebê fala e que se torna uma expressão que identifica a figura importante do pai ou mamãe. Versículo 16: o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos, novamente, filhos de Deus. É um testemunho afetivo, quente, emocional. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato sofremos junto com Ele, para que também sejamos glorificados juntos. Pois eu considero que os sofrimentos do tempo presente não são comparáveis à glória prestes a nos ser revelada. A expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a futilidade foi sujeita também à criação, ou à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa de quem a sujeitou, na esperança de que a própria criação venha a ser também liberta da escravidão da corrupção para chegar à liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre junto em trabalho de parto até agora. E não só isso, mas nós próprios, detentores das primícias do Espírito, também nós gememos em nós mesmos, aguardando a adoção como filhos e a redenção do nosso corpo, pois é na esperança que fomos salvos. Mas uma esperança que está à vista não é esperança. Alguém espera aquilo que vê? Mas se é o que não vemos que esperamos, através de perseverança aguardamos. Do mesmo modo, também o Espírito presta auxílio à nossa fraqueza, pois aquilo por que devemos orar, não sabemos, mas o próprio Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é o pensamento do Espírito, porque é segundo Deus que o Espírito intercede pelos santos. Amém. Ore a Deus comigo mais uma vez. Senhor, nós queremos marcar bem no nosso coração que esse momento é um momento de devoção, em que a gente
confia ao Senhor os nossos desejos, que a gente confia ao Senhor os nossos sentimentos, os nossos medos, coisas que nos roubam a paz. Nós queremos marcar bem que esse momento é o momento do nosso coração, meditar na Tua Palavra. Nós temos a expectativa de que a Tua Palavra, ela descortine possibilidades, ela acorde em nós aquilo que está apagado, que está adormecido, desejos, vontades, sentimentos, a fé que tantas vezes adormece. Acorde em nós fé, esperança, amor, que às vezes também adormece, que às vezes também cochila em indiferença. Senhor, que a Tua Palavra seja esse tempo para cada um de nós. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Paulo tem uma retórica muito fina, como eu já disse a vocês, uma capacidade de argumentação, de se aproximar do convencimento, de tornar o que ele pensa nosso pensamento. E aí ele constrói inúmeras figuras de linguagem, ele tem diversos recursos retóricos, e um deles é trabalhar com dois extremos, ou isso ou aquilo, numa tentativa de evidenciar uma coisa que é importante. E ele, Paulo, está preocupado que esse evangelho, que é o testemunho de um Deus que nos ama radicalmente em Jesus, o testemunho de Jesus, do amor de Deus, esse evangelho que anuncia para nós que nós estamos libertos da culpa, não temos mais que andar curvados de culpa, nos sentindo devedores do mundo. E ele começa o texto fazendo esse anúncio, primeiro versículo: não há mais condenação. Porque parece que ele enxerga nos romanos um povo que está sofrendo muito, e sofrendo por causa da opressão do Império Romano. E que opressão era essa? Através de duas presenças que o texto, se você fizer uma leitura mais cuidadosa, você vai perceber. Há duas presenças opressivas do Império Romano. Uma é a presença da lei, a lex romana. O Estado romano tinha regras rígidas, duríssimas, regras que pretendiam controlar, dominar as pessoas. E para que essas regras elas tivessem força, para que essas regras dominassem mentes, dominassem os corpos de todos, tinha a presença policialesca dos soldados, das legiões romanas, que não eram só respeitadas, elas causavam pavor, porque diante do menor indício de transgressão, diante de qualquer manifestação de rebeldia, as legiões caíam sobre as cidades e destruíam, matavam, espalhavam sangue, eles eram implacáveis. Então essa presença de uma regra que é muito maior do que a vida sufocante, que impõe padrões de comportamento, que diz como cada um deve viver em todos os momentos da vida, e a presença de um exército que está ali para trazer a punição, para identificar os culpados e sentenciá-los à morte, essa é uma presença que mata. E Paulo vê os cristãos romanos, como os cristãos da época, debaixo desse sofrimento, dessa dor, dessa angústia, uma vida oprimida. E aí ele usa duas imagens: a vida na carne e a vida no espírito. E se você ler o texto, eu pulei o detalhamento, porque é um texto muito longo, mas você vai conferir que a vida na carne é essa vida debaixo da lei, uma vida escravizada, de quem tem um padrão ao qual precisa se enquadrar, e um padrão desumano, um padrão que rouba a alegria, que rouba a disposição, um padrão de vida que angustia, que tira a espontaneidade, que esgota.
Porque gente culpada é gente sem forças. É por isso que a culpa é um mecanismo que a gente usa com muita frequência para manobrar o outro, nas relações, né? Pelas chantagens emocionais, pelas acusações, pelas cobranças, pelas regras sem fim. Gente culpada tem uma alma enfraquecida, ela é esgotada de energia, de força. É esse povo. Mas além de que a vida na carne é essa vida culpada, a vida na carne também é uma vida assustada, apavorada. De quem sempre desconfia que deve ter cometido algum erro. Né? Sempre desconfia de que alguma transgressão aconteceu. Eu lembro de histórias que se conta das disciplinas antigamente, hoje menos, mas eram muito rigorosas, dos pais dentro de casa, que usavam vara e cinto, e gente que usava o que tivesse na mão, né? Para bater na criança travessa. E aí, quando o pai batia, e batia sem razão, e o filho provava que tinha apanhado injustamente, aí o pai dizia, pronto, então já fica para a próxima travessura que você cometer. Já fica aí a surra para a próxima vez. A próxima vez que você errar, você já sabe. É uma vida culpada, assustada, amedrontada, porque precisa ser dominada. E Paulo identifica isso, ele olha para os cristãos e os vê assim, tendo a vida se esvaindo, se perdendo, e ele avisa, há uma outra vida. Então, de um lado, aos extremos, a vida na carne, do outro lado, a vida no Espírito. E a vida no Espírito não é uma vida mistificada, arrebatada, alada, né, de pureza sublime, de quem vive acima do chão e acima das circunstâncias, de quem vive uma vida espiritualizada, né? Não é esse o sentido de vida no Espírito. Paulo explica, a vida no Espírito é a vida da liberdade. É a vida de quem não vive debaixo da culpa e do temor. A vida no Espírito, para Paulo, é a contrapartida da vida na carne. Ora, se a vida que esse mundo impõe para nós é uma vida sobrecarregada de expectativas, de regras, de coisas que a gente tem que ser para ser admirável, de coisas que a gente tem que ter, de coisas que a gente tem que fazer, né? Se a vida do mundo, ela nos esmaga, através de obrigações sem fim, a gente tem que ser, ter, fazer tantas coisas para ter valor. Ele anuncia que a vida no Espírito é uma vida de liberdade, porque nós somos amados gratuitamente. Desde Jesus, nós descobrimos um Deus que é diferente de tudo que se conhecia. Desde Jesus, está avisado por Jesus, esse é o testemunho do Evangelho, está avisado por Jesus que o seu Pai, que Deus, Ele nos ama gratuitamente, e o seu amor, Ele é libertador e não opressor. Deus não é aquele a quem nós temos que temer, que temos que obedecer cegamente, apavorados, com medo do castigo, oprimidos, sem liberdade. Não, o Deus de Jesus é aquele que sopra em nós fôlego, para que nós vivamos com liberdade, com graça. A vida no Espírito é essa descoberta de uma vida amada, querida por Deus. Ora, se a vida na carne, ela era marcada pela opressão, pela culpa e pelo pavor, de gente que vivia como súdito o tempo todo, vivia como escravo, sem liberdade, dominado. A vida no Espírito, ela avisa para nós que nós não somos escravos, nós somos filhas e filhos queridos de Deus. Não somos escravos, nós temos outra identidade. Você é muito mais do que a sua capacidade de produção, você é muito mais do que a sua capacidade de conquistar coisas, você é muito mais do que os padrões que estão colocados por esse mundo. Você é filho amado de Deus, você é filha amada de Deus.
É esse o espírito que deve nos mover. Mas o que me interessa ainda mais é que essa experiência da presença amorosa de Deus em Paulo é um ato de oração. Essa descoberta de que há uma outra vida possível, de que há uma verdade maior do que a verdade do mundo que nos esmaga com as suas cobranças, com as suas exigências, com a correria que está imposta, com um ritmo de vida alucinante, que há uma outra verdade, e essa verdade é uma verdade amorosa em Deus. Essa experiência é a oração. É uma oração, é uma experiência de oração, é um clamor. E aí Paulo vai avisar: não vivam atemorizados novamente. Não faz o menor sentido vocês viverem debaixo desse pavor. Não faz sentido vocês viverem debaixo dessa culpa, se achando devedores o tempo todo, com essa sensação de fracasso, com essa sensação de impotência, com essa sensação de alguém descartável, alguém que é ignorado. Não faz sentido, porque nós temos o Espírito da liberdade, o Espírito de Cristo, que habita em nós, e Ele avisa, o Espírito avisa ao nosso espírito, a nós, ao íntimo, a essa vida interior, de que nós somos filhos de Deus. E através desse testemunho, dessa descoberta, nós clamamos: Abba, Pai. Portanto, parece que no núcleo da verdade que Paulo está nos anunciando, de que há uma outra vida diferente dessa vida aí, que ele chamou de vida na carne, essa vida que sofre, que é oprimida, que é atribulada, que tensiona o tempo todo, essa vida na qual a gente desperdiça energia, nessa vida que ocupa o nosso tempo e parece que sequestra o melhor de nós, de que há uma outra vida, a vida no Espírito. Essa descoberta aí é uma descoberta de oração. E aí, eu gosto de pensar a oração como esse tempo. Eu já disse que há muitas modalidades possíveis, mas esse tempo em que a gente para e a gente diz não para essa agitação e para essa correria, e a gente se volta para Deus para perceber, para discernir a sua presença. É muito comum nas relações, com o passar do tempo, a gente perder a noção da presença do outro. A gente banalizar a presença do outro. A gente se tornar indiferente, né? Inclusive perder os ouvidos. A pessoa fala e a gente, porque se acostumou com aquela pessoa ali, a gente nem presta mais atenção no que ela está dizendo. Aí às vezes ela diz assim: ei, oi, estou aqui. Né? Já passou por isso, não? Estou falando com você, estou falando e você não está prestando atenção no que eu estou dizendo. Então, nas nossas relações, há uma carência de perceber a presença. E parece que Paulo, ele discerne dessa forma. A gente precisa, é uma questão de salvação, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de escapar à culpa e ao pavor que a tantos assolam, é uma questão de novo fôlego, de viver melhor, a gente perceber a presença de Deus que está aqui, que é a presença de um Pai amoroso. Nele está a nossa identidade, e a nossa identidade não tem a ver com a nossa capacidade de fazer coisas, e a nossa identidade não tem a ver com a nossa capacidade de possuir, de conquistar. A nossa identidade não tem a ver com a nossa capacidade de se encaixar em padrões. A nossa identidade tem a ver com o amor gratuito de Deus. Portanto, a oração, ela é uma tábua de salvação, é um socorro. A oração, ela é um escape, ela é uma questão de fôlego renovado, de novo ânimo.
A salvação é uma necessidade vital. E aí eu gostaria de fazer algumas afirmações a respeito disso. Primeiro, olhando para esse texto, a oração é um ato de insubordinação ao senhorio do medo e da culpa. É um ato de insubordinação. Paulo afirma com contundência: não vivam atemorizados. Olha o que diz o versículo 15. Eu vou ler o texto que nós já lemos. Não recebeste um espírito de escravidão para temerdes de novo. Não aceitem. Digam não. Recusem esse padrão de vida, sem interioridade, sem intimidade, sem afeto, sem graça, sem gosto, sem liberdade. Aí ele diz: mas recebeste um espírito de adoção, enquanto filhos, no qual clamamos ou gritamos: Abá, ó Pai, Abba, Pai. É como se Paulo nos dissesse que Deus, Ele é a contradição desse mundo de expectativas que esmaga a nossa existência. Quantas vezes nós nos sentimos assim, perdidos, sem valor, dignos de sermos ignorados, né? Indignos de sermos lembrados. Quantas vezes esse mundo que marca o valor das pessoas pelo desempenho, né? Que marca o valor das pessoas pela produtividade, que marca o valor das pessoas pelo consumo, por aquilo que as pessoas são capazes de comprar, de ostentar. Quantas vezes nesse mundo a gente se sente fragilizado, precarizado como gente, como pessoa. Parece que essa mensagem que Paulo falou a um povo que vivia debaixo da opressão do Império Romano tem tudo a ver comigo e com você, que também vivemos debaixo de uma opressão e de um império terrível, que é o império do consumo, o império do dinheiro, da aquisição, da produtividade. Nós vivemos em uma ditadura de produtividade e de consumo, em que as pessoas só valem por aquilo que elas produzem e por aquilo que elas consomem. Só que por tantas vezes nós nem produzimos e nem somos capazes de consumo. Mas aí o resgate que Paulo quer que nós façamos na oração é esse, de dizer: não, basta. Eu não sou isso daí. Existem outros valores em mim. Eu tenho uma história vocacional. Eu tenho uma história, há outras belezas que alimentam a minha alma, que são belezas que eu descubro em Deus, como uma criança descobre no colo do pai. Se há uma coisa que eu gostaria hoje de inspirar em você, é um desejo de orar essa oração, a oração subversiva, de que diz: basta, eu vou parar agora para me deleitar em Deus. Eu vou parar agora para olhar para o meu coração, para investigar a minha alma, para fazer a oração do salmista: Senhor, sonda-me e me conhece, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Não, basta. Eu vou parar agora, e o que eu vou fazer não é quantificar a minha vida, mas aprofundar as minhas relações e o meu compromisso existencial. Orar é isso, é dizer não ao cumprimento de regras, ao desempenho. Eu tenho memórias muito especiais de oração. A minha fé é contada a partir dessas experiências de oração. E nós estávamos recém-chegados a Curitiba, fomos para lá para plantar uma igreja. Eu, a Beth e a Ana Clara. A Ana Clara tinha 3 anos, acho que completou 3 anos lá, ou completou 4 anos lá em Curitiba. E nós vínhamos de Fortaleza e fomos para Curitiba com a missão de plantar a igreja Bethesda lá. E o Márcio foi conosco, foi o início mais próximo, né, da nossa caminhada ministerial. O Márcio foi para trabalhar com o Ministério de Louvor, na época. E a gente vivendo com aquela apreensão, porque não tinha nada. Fomos abrir uma igreja e não tinha nada, não tinha ninguém esperando por nós. E nós, tanto que a primeira pessoa que nós evangelizamos e levamos a Cristo foi a nossa vizinha.
a Elza, né, vizinha de porta, que alguém nos apresentou e nós levamos, e ela se tornou próxima e nós caminhamos com ela, depois ela se mudou, mas nós iniciamos a fé da Elza. Acho que é Elza o nome, eu estou agora na dúvida se é exatamente essa pronúncia. Então não tinha nada, e a gente aflito, querendo fazer acontecer, deixamos aqui uma igreja com muitos membros, e ativa, e dinâmica, a 1000 por hora, chegamos lá, tínhamos que começar do zero, aquela sensação de que nós não íamos conseguir, depois de tanto trabalho, a gente bateu em todas as portas, a gente fez muitas coisas, muitos movimentos, e a sensação que a gente tinha que os movimentos eram impotentes. Para você ter uma ideia, eu frequentava reunião de condomínio, de tão carente que eu era. Eu não faltava reunião de condomínio, era a oportunidade de falar com as pessoas. Né? Quem sabe eu posso ser ouvido aqui. Primeira vez que eu preguei foi meses depois que eu estava em Curitiba, e a Adonep, que é uma associação que trabalha com empresários, evangelizando empresários, alguém me descobriu lá e me convidou para pregar. Eu devorei o auditório, desesperado que eu estava para pregar, carente. Foi uma experiência muito sofrida, até porque eu tinha 26 anos de vida, um garoto, plantando uma igreja, e a Beth 24 anos, a Clara com 3 anos, o Márcio 21 anos. Nós éramos meninos, apreensivos, aflitos, ansiosos, num dos dias que eu estava atribulado, desanimado, me questionando, como é que vai ser, não vou conseguir, não tem um ponto de partida, eu tenho que ter público. E não sabia o que fazer. E eu estava bem desanimado, fui para o computador que ficava nas dependências do apartamento e fiquei ali jogando paciência. Você jogava paciência, nunca mais joguei, mas você jogava paciência para não pensar em nada, né? Para ficar ali meio que bestificado ali, pensando em absolutamente nada. Fiquei ali jogando paciência, triste, atribulado no meu coração. E aí a Ana Clara, aos 3 anos, tinha acabado de tomar um banho, estava friozinho, ela se enrolou assim no roupãozinho dela, e ela veio até mim e pediu para ficar no meu colo. E aí eu peguei a Clara, botei ela aqui no meu colo, e ela encostou ali e acabou cochilando, com a bochechinha assim, bochechinha de criança pequena, assim, apertadinha no meu peito. E aí eu parei de jogar e fiquei olhando para ela, e naquele momento eu tive um tempo de oração. E eu ouvia Deus dizendo para mim, eu via no coração, nos meus pensamentos, como uma sugestão para mim: por que você não faz o mesmo? Por que você, que já fez tanto, já trabalhou tanto, já fez o que você podia fazer, não faz como a sua filha? E descansa em mim, e acalma o seu coração. E aí naquele instante vieram as lágrimas, eu chorei, e eu falei com Deus, eu desabafei, abri meu coração. A oração, ela é esse convite, em bom tempo, à subversão, a dizer: não, espera aí, eu não sou definido pela produtividade, eu tenho um valor em Deus, e esse valor é bastante para eu me acalmar e confiar em Deus. Porque em Deus eu não tenho nada a provar, eu não tenho números para mostrar, não preciso. Deus não precisa dos meus números, Deus não precisa do meu desempenho para me amar. É por isso que o seu amor é tido na Bíblia como gratuito, é de graça, é pela graça que nós somos salvos. Isso não vem de nós, não depende do nosso desempenho, é puro amor de Deus. E aí eu me lembrei da canção do Vanderly, Onde Deus Possa Me Ouvir. E entendi que essa canção é uma oração, essa oração subversiva, o poeta foi capaz de fazer. Olha o que ele diz, eu vou ler para vocês. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo ou um ombro, onde eu desaguasse todo o desengano, mas a vida anda louca. As pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, para entender por que se agridem, se empurram para o abismo, se debatem, se combatem sem saber.
Meu amor, deixa eu chorar até cansar. Me leve para qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Eu ia para o culto e a oração tinha que trazer Deus. Então era até o tom da voz, era uma coisa assim aflita, atribulada. Deus, responde a minha oração, Senhor, tem misericórdia. Lembrou, né? Tem gente com um sorrisinho no canto dos lábios, lembrou. Você também escorregou aí, não foi? E aquela oração aflita, como se Deus estivesse longe, tinha que ser conquistado, tinha que ser adquirido. E aí tinha expressões como oração de guerra, né? Oração da bênção, oração de posse, a oração da conquista, a oração forte. Não tem nada mais contraditório no Evangelho de Jesus do que a oração forte. Porque, conceitualmente, oração é fraca. É uma questão conceitual. Quando a oração é forte, não é oração, é outra coisa. Chame do que quiser, eu não vou perder meu tempo com isso. Mas a oração aqui, ela é passiva, ela é como o sono. É um descanso, um deleite, é simplesmente ser. Não é um tempo de fazer coisas, mas um tempo de refazimento. Não é um tempo de fazer as coisas, mas de refazer a si mesmo, de assentar sentimentos, de baixar a poeira, de quietude. Às vezes, a melhor oração é silenciosa. Portanto, eu quero dizer que a oração, ela é um tanto quanto preguiçosa. A oração não é um trabalho. E o trabalho é importante. Paulo diria, você tem problemas? Trabalhe pela solução deles. Lute para que as coisas se resolvam. Mas a oração, ela é passiva, ela é preguiçosa. É a consagração da preguiça. Chegar-se em Deus sem tarefa, sem meta, sem objetivo, sem estratégia, sem listinha de pedidos. Porque você não tem nada para conquistar. Você está diante daquele que conhece todas as coisas, conhece o teu coração, melhor do que você. Inclusive quando você não conseguir orar, Ele vai orar em você. Então eu vou a Deus despreocupado, preguiçoso mesmo, para me deleitar em Deus, para descobrir a satisfação. Talvez seja isso que o salmista tenha tentado dizer quando ele canta: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor. A oração tem essa dimensão de descobrir que em Deus eu não preciso ser convincente, em Deus eu não preciso ser competente, em Deus eu não preciso de armas, de táticas, de técnicas. Em Deus eu preciso apenas descansar, confiar, deixar-se ser amado por Deus. É a oração, é a preguiça libertadora, o ócio regenerador. É assim que eu penso a oração, como um sono acordado, um dormir consciente, um descanso amoroso em Deus. É o que a gente veio fazer aqui no culto. Tentar acalmar o coração e descansar na presença de Deus. E ao descansar na presença de Deus, descobrir, como disse o pastor Jansen, a melhor versão de nós, que é a versão que os olhos de Deus veem em mim. Eu venho lendo um texto que está mexendo muito comigo. É de um ensaísta norte-americano, inclusive, por coincidência, essa semana a TV Curta, acho que é esse o nome da TV, Canal Curta, a TV a cabo, passou uma entrevista com esse escritor. Ele é um ensaísta, um pensador, um livre pensador, um livre intelectual, chamado Jonathan Crary. E ele escreveu um livro que é muito sugestivo. O nome do livro é 24/7. Capitalismo tardio e os fins do sono. 24/7 foi a curiosidade que me fez abrir a capa do livro e entender. Porque seria o nome de um projeto. 24 horas, 7 dias por semana. Como assim? Por quê?
Do que ele está falando? A ideia ela se inspirou, o projeto 24/7 se inspirou numa observação das ciências, que nos processos migratórios existem aves, e uma delas é o chamado pardal de coroa branca. Aves que têm a capacidade de, no processo migratório, passar 7 dias, 24 horas por 7 dias, sem dormir, trabalhando e se movimentando sem parar, completamente privada do sono. E aí, qual foi a ideia brilhante que as ciências, com muita frequência a serviço da guerra, teve sobre isso? O Departamento de Defesa dos Estados Unidos passou a fazer uma pesquisa, vem desenvolvendo uma pesquisa sobre o comportamento dessa ave, para entender qual é a estrutura neurológica que dá a essa ave a capacidade de passar tanto tempo acordada, porque o plano deles é conseguir produzir soldados que não dormem. Se eles conseguirem criar soldados que tenham a técnica da privação do sono, que lutem incansavelmente, sem dormir, eles vão ter na mão uma arma poderosa. Parece coisa de ficção científica, não parece? É dessa forma que eu estou lendo esse texto. Há muitas outras informações. Aí alguém pode dizer assim, não, isso aí é só para a guerra. Mas, na verdade, o que se sabe, e a história diz isso para nós, é que a guerra e os mecanismos e as inovações da guerra costumam migrar para toda a vida social. Ora, a internet que eu e você hoje usamos e que faz parte da nossa vida cotidiana, foi uma invenção do exército, da guerra, para a comunicação na guerra. E aí ele diz assim, ora, isso com certeza é o preâmbulo, é o esboço de trabalhadores e consumidores que não dormem. Mas ele afirma, ele insiste, o sono diante dessa cultura de produtividade, né, essa cultura do mercado que colonizou o comportamento e a mente das pessoas, o sono é a última fronteira, é o último limite. Uma hora você tem que parar, uma hora a produtividade tem que cessar. Existe na nossa vida, e essa é a fronteira última, e ele diz que o capitalismo quer vencer, né? Essa fronteira última é o limite radical. Ninguém consegue ser produtivo o tempo todo, lembra o sono? Uma hora você precisa de preguiça, uma hora você precisa ser improdutivo, uma hora você precisa ser inútil. E sem essa inutilidade, sem essa improdutividade, você entra em colapso. O corpo tem limite. E aí eu diria que a oração, ela precisa ser também, para nós, essa última fronteira existencial. O lugar que eu não permito que essa cultura que massacra e que impõe às pessoas domine o meu coração, um lugar de sobrevivência. Um lugar onde os meus limites são bem aceitos. Um lugar onde eu não preciso provar nada para ninguém, onde as máscaras podem cair, onde eu posso chorar, xingar, lamentar, me calar, pedir socorro, me desarmar, um lugar onde eu possa desaguar as minhas tensões, um lugar onde a minha identidade é salvaguardada. Uma represa de valor, uma fortaleza para o meu coração. A oração precisa ter essa dinâmica e essa possibilidade. E, finalmente, a oração não vê na fraqueza o fim da esperança, mas uma oportunidade de amor. E parece que nessa cultura, semelhante à cultura em que estava o povo, né, as expressões de fragilidade e de fraqueza, elas contrastavam com as expressões de força e de poder do Império Romano. E aí Paulo diz, a sua fraqueza, ela é bem-vinda. Ao contrário do que essa cultura diz, sua debilidade, a sua impotência, não é o fim, não encerra as possibilidades.
Olha o que diz o versículo 26. Do mesmo modo, também o Espírito presta auxílio à nossa fraqueza, pois aquilo porque devemos orar, não sabemos. Nas versões mais antigas, com as quais nós nos habituamos, diz, não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Então, anota aí, a oração, ela não serve para eliminar nossas fraquezas. Quanto tempo a gente já gastou na vida orando com essa pretensão de ficar mais forte, de ficar mais poderoso, de ficar mais crente, de ficar mais capaz, né? de ficar poderoso mesmo. Quantas vezes a nossa oração, ela foi um desvio, e um desvio preocupante, porque se nem na presença de Deus nós podemos lidar com os nossos limites, se nem diante de Deus as minhas fraquezas podem se mostrar, eu estou perdido. Daí Paulo diz, é o contrário, a função da oração é a fraqueza. O valor da oração é a sua debilidade. A oração é frágil. A oração é débil. A oração é incapaz. A oração, ela é limitada. É da oração. O poder da oração é a sua fraqueza. O que a oração pode de melhor fazer por você é uma experiência de fragilidade. Isso é maravilhoso. E é uma experiência de fragilidade porque é uma experiência de amor. Ora, o amor, ele é melhor experimentado quando eu não preciso provar nada para o outro. O amor, ele é mais bem experimentado quando eu não preciso parecer forte sendo fraco. O melhor do amor eu conheço com aquela pessoa diante da qual eu posso me desarmar, eu posso me mostrar, porque eu sei que não serei condenado, serei acolhido. Quem é essa pessoa? Paulo diz, Deus! Deus! Eu me lembro de participar de reuniões em que o nível de neurose, de histeria no culto era tão alto, que a pregadora chegou a dizer para nós não falarmos na oração as nossas fraquezas. Pense numa heresia. Não fale na sua oração as suas fraquezas, porque senão o diabo ouve e aí ele se aproveita de você. Mas que vida neurótica, desesperadora é essa? Em que eu preciso manter uma aparência forte para o diabo não perceber que eu sou fraco. Que vida horrorosa seria essa? Não é a nossa vida. A vida em Deus é uma vida liberta. Eu posso ser quem eu sou, quem eu consigo ser. Eu posso revelar, desnudar, fazer aparecer toda a minha fragilidade. Eu posso, na minha oração, inclusive dizer para Deus que não creio em Deus. Se tem um lugar onde você pode admitir a sua crise de fé, é na oração. Esse é o melhor lugar para a sua fragilidade de se expor. E aí, para Paulo, esse não é um problema. Inclusive, Deus não vai necessariamente resolver a sua fraqueza, mas Ele vai te ajudar a orar a sua fraqueza plenamente, a trazê-la à tona, porque o mais importante da oração é a experiência de amor. É dessa experiência que eu e você precisamos. Nós não precisamos da oração para sermos poderosos, nós precisamos da oração para descobrirmos que o amor de Deus, ele é incondicional. É dessa convicção que eu preciso. É menos poder e mais amor. Eu queria convidar você a ficar em pé junto comigo para nós orarmos a Deus nesse momento.